O que faz um vereador? E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trazendo aí mais uma vez o professor Roberto Coelho para a gente continuar falando sobre os temas aí de política, né? Para a gente se tornar, ou pelo menos ser um cidadão melhor, sabendo sobre política, sabendo dar a nossa opinião, inclusive com mais embasamento. E quando a gente olha a cidade, né, como um todo, a gente tem ali um vereador que acompanha, ou pelo menos deveria acompanhar aquilo que acontece no nosso dia a dia como cidade e se reportar ao prefeito. Então, para a gente começar falando sobre aí o que faz cada político, a gente vai começar ali da base, que é falando sobre o vereador. E aí, professor, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo jóia? Ótimo. E vamos lá, o que faz, ou então o que deveria fazer um vereador? Antes de mais nada, né? Quem não conhece a sua própria história está completamente condenado a repeti-la, né? Então tem que ter conhecimento até para que você discorde. Então, se você quer discordar de alguma coisa, no mínimo você tem que saber por que você está discordando daquilo. Então vamos lá, né? No vereador, a Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal ela é muito importante. A primeira Câmara Municipal do país foi em São Vicente e foi feita em 1532. Então, só para ter uma ideia de como foi a primeira eleição de vereador da América toda, lá do Canadá até a Argentina. Então, só para lembrar isso, né? Bem, o que faz? Então, o que faz um vereador, ou o que deveria fazer um vereador, né? Ele tem que analisar e aprovar leis ligadas à prefeitura. Então, tem que entender também isso, né? Não é o prefeito que faz, o prefeito executa. Quem faz a lei é o vereador. E ele faz essa lei, ele aprova essa lei e o prefeito as executa. E isso é importante. Então, os vereadores se reúnem, fazem essas leis municipais, que é muito importante. É você que mora na tua rua lá e você precisa ter a rua consertada, você precisa ter a luz ligada. Então, você tem leis para isso, né? Ele fiscaliza vários órgãos da própria prefeitura. Então, o vereador, além dele legislar, ele é um fiscal daquilo que o prefeito está fazendo. E ele requer a prestação de contas do próprio prefeito. Então, o vereador seria o cobrador do prefeito e não o cara que fica aliado a ele, né? Então, vamos lá. Ele vota esses projetos de lei, ele recebe os eleitores. Ou seja, você como eleitor, você pode procurar um vereador e dizer assim, eu quero falar com você, e ele tem que te atender. Porque uma das funções dele é receber as pessoas e saber quais são os problemas. Então, imagina isso aí, né? Ele forma isso dentro da sociedade, ele trabalha isso dentro da sociedade. O vereador não é um cara que fica escondido, que chega de carro no estacionamento, vai para o seu escritório lá dentro da Câmara Municipal e depois de tarde vai para casa, não. Ele tem que estar na rua, ele tem que estar com as pessoas, né? Apresentar, então, aprovar essas leis, montar essas coisas, melhorar a cidade. Então, ele é o cara que fala, não, peraí, aqui podia passar uma avenida, está faltando um ponto de ônibus, olha, tem que ter um campo de futebol ali. Ele é o cara que tem que fazer isso, né? E ele atende às reivindicações de cada uma das comunidades que o elegeu como seu representante. Então, também tem que entender o seguinte, o vereador não está lá porque ele quer, ele está lá porque a gente pôs, né? Você foi lá, votou. Só que você sempre que está lá elegendo alguém, você pensa sempre no prefeito, no governador, no presidente. Você não pensa no vereador, no deputado estadual, no deputado federal ou no senador. Você esquece. Informações que você está trazendo, professor, o vereador ele é tão importante quanto o prefeito. E quando a gente vai votar para vereador, talvez é a pessoa que a gente dá menos importância, né? Por exemplo, a gente teve agora recentemente as eleições para prefeito e para vereadores, e realmente o que se mais fala são das eleições ou dos candidatos para prefeito, e pouco ou menos
dos candidatos a vereador. E normalmente esses cargos de vereador, a gente vê muitos artistas, pessoas que ficaram famosas na mídia se candidatando a esses cargos, né? E a gente deveria ver, na verdade, o contrário, porque o vereador é que vai acabar fazendo muito mais do que o próprio prefeito, é isso? Na verdade, o vereador é mais importante que o prefeito, porque o conjunto desses vereadores eleitos pela população são aqueles que para cada área do município, foram eleitos para isso. E o vereador é o cara que diz para o prefeito, vai lá e faz. Só que o que acontece na política é assim, o prefeito carrega um bando de vereadores com ele, e aí o prefeito diz aos vereadores o que ele vai fazer. E aí você inverte o processo. Na realidade, o seu vereador é o seu representante no prefeito. E aí você vai lá e reivindica, ele vai lá e reivindica com o prefeito. A coisa deveria sair dessa base, gente, são quase 60 mil vereadores, e essa base ela subiria para, então, os 5.500 prefeitos. E com isso você tem essa pirâmide de organização dos 3 poderes que chega lá no presidente da República. Então, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, chega lá no presidente da República. O presidente, ele preside, ele não legisla. Ele pode apresentar projetos de lei, mas ele não legisla. Então, olha só, a importância que a gente tem que ter é ao contrário. Você tem que pensar muito bem no seu vereador. Eu acho que é isso aí. É isso aí, legal. Professor, obrigado mais uma vez por essas informações. E olha, espero que quem está assistindo aí esteja gostando desse conteúdo. Aproveite aí para deixar o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo aqui com os amigos, colegas e familiares. Certo, professor? Valeu! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.